TV Gol Artilheiro. do Bergson que deu a vitória ao Ceará depois de 10 jogos sem conquistar uma vitória. Queria que você falasse desses dois momentos do jogo. A entrada do Bergson ao todo o gol, e você foi muito criticado. A saída, até a forma como o Matheus saiu. E falar sobre o gol e a vitória no final do jogo. Boa noite a todos. O importante é a gente vivenciar o jogo e às vezes, tentar agir o mais rápido possível. Isso eu não fiz contra o Goiás, que custou o nosso primeiro tempo, deveria ter feito. A entrada do William, e depois vocês viram como foi a entrada dele, como foi o volume. Então eu entrei com uma proposta e ela estava passando e a gente precisava ter a penetração do lado contrário. E como ela estava passando, eu achei que eu tinha que mudar. E naquele momento, eu sei que o Pop faz essa função de recomposição melhor do que o Matheus, para me deixar o Galhardo e o Bergson. Então, eu sempre penso no coletivo, independente de situações de manifestação, mas eu estou ali para fazer o melhor para eles dentro de campo. Eu acho que nós tivemos um volume melhor, um segundo tempo melhor, criamos situações, o Vladimir trabalhou demais, pegou demais. Então, é nesse sentido que eu faço as coisas, né? Então, do primeiro tempo do Goiás, o segundo tempo você olha outro, você tem uma postura contra o Grêmio neutralizando, você melhora a marcação no segundo tempo, ela entra lá. Eu sei que existe uma carga, uma ansiedade, hoje a gente foi um pouquinho ansioso, tentou fazer algumas coisas que poderíamos ter um pouquinho mais de calma, mas é o momento. Então, às vezes eu faço pensando neles. Esse sempre é meu pensamento. Eu acho que independente do gol do Bergson, né, que nós colocamos para substituir o Matheus, não é em função disso, eu confio em todos. Ora eu entro com o Lima, ora eu entro com o Leandro, que tem o Carvalho, né, que tem uma habilidade, genialidade, jogador inteligente. Então, posso entrar com o Wesley, às vezes por dentro, o Quixadá pode virar um falso, o Galhardo pode virar um falso 9. Então, hoje o Brock entrou bem, né? O Luiz vindo de um tempo inativo, que esse cara joga, gostou de ver, né? É da minha função, eu tiro o chapéu para ele. Então, eu estou contente com todos, com o rendimento de todos, com a busca incessante, que eu sei que é difícil, né, em função do tempo que a gente não vencia. Então, foi importante tirar esse peso. Nós sabemos das dificuldades, né, na sequência. Então, eu parabenizo o torcedor que veio, que ajudou, que incentivou, que apoiou, que cobrou. É assim que é o futebol. A gente tem que entender. Só que a gente tem que tentar fazer o melhor para eles ali dentro. Essa é a minha função. Adilson, boa noite. Boa noite. Prazer em falar com você novamente. Prazer todo Quero meu. saber de você o seguinte, Adilson. O Bergson veio aqui há pouco, conversou com a gente, e ele falou que um dos motivos da entrada dele, ainda no primeiro tempo, foi também porque o Ceará estava fazendo alguns cruzamentos e não estava chegando alguém de trás, como você até comentou. Ela tá. Exatamente. E aí, assim, já que o time estava fazendo isso, tinha algum jogador que tinha que fazer essa função e ele não estava conseguindo desempenhar, e por isso você precisou mudar? Ou, se a resposta for negativa, queria saber de vocês, já que essa foi a proposta de jogo, por que já não começar com o centroavante? O Pop fez isso no Figueirense. No Joinville ele trabalhou mais aberto. É que tem coisas que, às vezes, a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Às vezes, a gente inicia, o próprio torcedor não apoia aquele determinado jogador, isso você acaba refletindo num todo, e você tem que ter essa inteligência. Hoje eu tinha que ter alguns cuidados, aspecto físico, né? A volta do Luiz, o Thiago com um pouquinho de dor, aí o desgaste sobrecarregado, poder ficar o Ricardinho, a entrada do Felipe, que não vinha jogando um bom tempo, a estreia do Pop, que é normal, às vezes pode ter um desgaste. Então, o treinador pensa em tudo isso. E eu tenho que ter alguns cuidados. Não que eu queira entrar de um jeito e corrigir para ter os méritos no intervalo. Muito pelo contrário. Eu sempre penso em entrar
e que as coisas fluam e sejam melhor. Boa colocação. Ô, Adilson, uma situação interessante que a gente pôde observar é que você não se prende muito a esquema tático, né? Sim. No dia da tua estreia, você iniciou o jogo num 4-2-4, aí não deu lá tanto certo, você mudou para um 4-2-3-1. Fora de casa, você já jogou com 3 volantes, hoje você já voltou àquele esquema antigo, mas aí você tem uma outra partida fora contra um time que briga pelo título, né, o Santos, e aí você tem de volta, por questão mesmo burocrática, né, por questão de cartão, o William e também o Valdo. Só que tu conseguiu recuperar o Luiz Otávio. Como é que fica a cabeça do treinador para montar essa equipe para esse jogo lá fora? Bem tranquila. É importante ter esse discernimento, esse entendimento, porque eu não me apego muito a sistemas. Vamos pensar aqui no 4-3-3, o cara vem por dentro, já vira 2 meias, ou 4-1-4-1, um recua, já vira 4-2-3-1. Então, eu não me apego nisso. É importante a função que o atleta exerce, a inteligência que ele tem de leitura no jogo, né? O Fabinho fez grandes jogos com o Samuel do lado direito, aqui contra o segundo tempo contra o Goiás, lá contra o Grêmio foi a mesma situação. E eu acho que é importante a volta dele. Quem ganha com isso é o grupo, né? É o Ceará. Então eu estou muito contente, dor de cabeça gostosa de você ter mais um atleta recuperado. Eu acho que a gente não perdeu ninguém, né, em relação ao cartão. Então, se preparar para enfrentar um Santos, né? Um jogo muito duro, que a gente tem um respeito, um adversário muito forte também. Você falou do adversário que é o Santos, que é que você já viu dessa equipe, você que estava acompanhando o brasileiro de fora, né, agora está dentro com o Ceará, o que é que você espera desse Santos lá? Um jogo muito difícil. O Santos tem uma tradição, uma força na Vila Belmiro, de jogadores leves, de boa mobilidade, infiltração, de transição, de mudanças dentro do jogo. O Sampaoli é um grande profissional, vem fazendo um grande trabalho. Então, nós vamos para lá confiante, sabedor das dificuldades, mas imbuído do objetivo, né? Recentemente eu fui lá com o América, o Santos não perdia alguns anos e a gente foi lá e conseguiu a vitória. Então, vamos trabalhar para ter êxito também. Ô Adilson, boa noite. Boa noite. Adilson, você tem uma coisa que eu particularmente gosto. Você tem uma coisa dos grandes técnicos na sua apresentação do Ceará. Eu gostei, você disse quais foram os seus técnicos, só de primeira linha. Você tem uma coisa que os novatos hoje não fazem. Deixa para fazer as trocas depois de 20 minutos do segundo tempo, depois não tem mais jeito. Você não, na hora que... E você muda do sistema de jogo de uma hora para outra. O técnico bom é dessa maneira. Por exemplo, você iniciou com um esquema, logo mudou porque viu que a bola estava passando e não tinha um centroavante. Então, você precisou de colocar um centroavante, que foi o Bergson. Você tem essa coisa, e quando quer mudar, muda. Não espera virar o primeiro tempo, ter 20 minutos do segundo tempo. E por isso, o jogo de hoje teve esse detalhe a mais e a vitória do Ceará. Parabéns por essa coragem, que, vou repetir, os novos técnicos só mudam depois de 15, 20 minutos do segundo tempo e ainda já é morto. Parabéns. Obrigado. O importante é o atleta entender, aceitar e perceber que é em benefício do coletivo. Eu volto a repetir, deveria ter feito isso contra o Goiás com 25. A história do jogo poderia ser diferente com a entrada do William. Deveria. Só que eu estou chegando. Eu tenho que ter alguns cuidados. E agora não dá para ter mais cuidados, né? Então tem que ser rápido. E às vezes o atleta ele fica um pouquinho chateado, mas ele tem que entender. Ele tem que entender. Faz parte de um processo, de um trabalho em prol de um grupo. É o coletivo em primeiro lugar, sempre. Então, é uma maneira de a gente trabalhar também. Adilson, só para te dar a notícia, né, que você não perdeu nenhum jogador, você tem praticamente todo o elenco à sua disposição. Mas, Adilson, uma coisa também que a gente tem notado, reparado, é que você, né, quando foi jogar fora agora dessa vez, diante do Grêmio, você teve também o respeito do adversário, né, principalmente do técnico
Renato Gaúcho, por parte do Grêmio. E agora você volta a jogar fora, diante do Santos. É bom que também, mesmo o Ceará tenha passado essa situação tão complicada e difícil, é bom também que o adversário tenha esse respeito com o Ceará e com você, Adilson? Olha, a gente tem que ter os devidos cuidados com todos os adversários, né? O Avaí, nós sabíamos, ele vinha jogando bem com o Alberto, ia criar dificuldades na transição, fechando espaços, contra-atacando. Eu acho que nós somos superiores, tivemos um volume. Então, quando eu fui para Caxias, há 3 anos jogam junto, estão ganhando Copa do Brasil, Libertadores, semifinal disso, daquilo, brasileiro, vice-brasileiro, e jogando bem. E se a gente se expõe, você vem com 5. Então, é prejudicial isso. E o Santos também tem um bom time, um bom volume, uma intensidade alta, uma pressão alta, e a gente tem que ter os devidos cuidados. Então, é saber sofrer, ter inteligência para explorar setores que o adversário também te dá, ter personalidade para jogar, coisa que a gente está vendo aqui, um pouquinho de ansiedade, mas em função daquela carga de 10 jogos. Isso é o que eu sempre peço. Volto a repetir, eu fui com o América lá o ano passado e vencemos. Sofremos, sim, faz parte do jogo, estratégia de jogo. Então, cada um tem um jeito de pensar e eu, dentro daquilo que eu já tenho observado, eu vou fazer aquilo que eu acho que é importante para o jogo. Pode ter certeza. Do resultado, e ele foi importante para que o time, a partir de agora, jogue partidas melhores. Eu gostei do resultado. Eu acho que o resultado ele tira um pouco aquela carga, aquela pressão, aquela ansiedade, aquele nervosismo. E hoje eu sou católico, eu fui à missa, então hoje é um momento de gratidão, né? Então é agradecer. Nós precisávamos vencer. Para vestiário, para tranquilidade, para trabalho, para olhar a tabela, para enfrentamento. E eu fui lá e agradeci. E fomos premiados ali no final. Então foi muito importante o resultado. Evidente que eu gosto de vencer convencendo. É muito melhor. Às vezes você tem que entender. Mas nós não jogamos feio. A gente jogou um bom futebol. Às vezes um pouquinho, principalmente no começo, um pouquinho ansioso, mas ela passando, faltando o extremo fechar, ou atacar, ou escolher um melhor colocado. Mas era importante vencer. Então, eu prefiro essa opção, a vitória. Acho que foi muito melhor para todos nós. Então, eu só agradeço. E agradeço o torcedor que veio, que apoiou, vaiou, faz parte. Isso a gente já está há muito tempo no futebol. E saiu feliz, que é o mais importante. Então, muito obrigado a eles pelo apoio. O Adilson. Sim. Como é que você observou a reação do Matheus Gonçalves na hora da saída? Você até chegou a dar a mão para ele. Ele ficou muito indignado, foi para o vestiário, depois voltou. Você chegou a conversar com o Matheus Gonçalves após esse episódio, e eu queria que você falasse também de qual o sentimento do mesmo torcedor, a gente que fica ali próximo do banco de reservas, o mesmo torcedor que te chamou de burro naquele momento, aos 29, 30 minutos, quando você chamou o Bergson, foi o mesmo torcedor que eu vi no final do jogo falando: Adilson, eu te amo. Não sei se você escutou também isso. Não escutei. Eu agradeço. Não, eu volto a frisar. Eu vou fazer o que for melhor para eles, o que eu estiver vendo. Isso eu tenho que fazer, a minha obrigação. Em relação ao Matheus, faz parte, o atleta fica chateado. Eu até conversei com ele antes: Matheus, quero compreensão sua nesse momento. Né? Ela está passando, eu vou botar um diário ali. Eu pedi essa compreensão. Ele ficou chateado. Ele pediu desculpa lá no intervalo. Resolvido. Adilson, agora, na palavra coletivo, né? Sim. E me arremete a pensar no pós-jogo, no final do jogo, né? Como esses jogadores se abraçaram em campo. Alguns choraram, até o caso do Thiago Alves, do João Lucas, que ficou em prantos também pela vitória. No futebol, ou na vida também, quando se perde a confiança, é muito complicado, seja qualquer profissão. Mostra isso, né, pelo menos na minha visão, de que teu time está comprometido. Né? É interessante saber, porque
10 derrotas, abate pra caramba. E o Bergson veio aqui ainda há pouco, falou depois do jogo também, de que estava ouvindo muita coisa e estava muito chateado com muita coisa que estava ouvindo, né? Mas mostra que teu grupo está fechado contigo aí e sabe da necessidade de outras vitórias na sequência para ter a condição de estar se mantendo na Série A e depois buscando uma outra coisa. Aí eu te pergunto, teu time ainda busca uma Sul-Americana ou vai realmente ficar naquela de permanência na Série A? Dilson? Eu acho que hoje o importante foi o que os atletas me falaram. Então, independente de posicionamento, de sistema, de observação do adversário, coisa que nós sempre fazemos, eu agradeço ao meu suporte, né, que é muito fiel e trabalhador nesse sentido, para alimentá-los com várias informações do adversário e também a fazer o pós-jogo, sempre a gente fazer a correção naquilo que a gente precisa melhorar. O importante foi que eles conversaram, eles se ajudaram, eles se cobraram, e ali a gente sentiu que a gente teria essa retomada. Então, mérito todo deste grupo que teve lá em cima e que teve algumas dificuldades e que está sabendo reagir nesse momento de dificuldade. Então, eu não vou te prometer se vamos buscar isso ou aquilo. Eu quero fazer um grande jogo contra o Santos, né? Um grande time, do grande Pelé. Eu tive o privilégio de jogar uma vez do lado dele, então é um orgulho que eu tenho. E vamos se preparar para enfrentar o Santos. A respeito da equipe para a próxima partida, Adilson, você não se apega muito a esquema, né? Mas eu acho que você já deu tempo para observar esse elenco. Você já tem os seus 11 titular ali, ou você acha que cada jogo é diferente, você vai mexer nas peças? Não, a gente tem que mexer pontualmente, né? Eu também eu trabalhei o primeiro jogo com um 4-2-4, os dois por dentro, o Galhardo e o Lima. Depois eu mudei. Lá em Porto Alegre eu fiz 2 linhas de 4. Hoje 4-2-3-1 ou 4-2-2 aberto e com o Pop. Enfim, é o atleta que vai te dando a condição. Então, você olha o Quixadá que estava fora, hoje o Quixadá está presente e ele está ganhando corpo, daqui a pouco ele inicia. Então, como os outros, né? A gente tenta o Bergson, tenta o Cardoso, daqui a pouco pode ser o Galhardo. Eu já trabalhei com os 3 no meio, eu não vejo problema nenhum. Então, às vezes, tem prós e contra, né? Tem lado forte, lado fraco, que você tem que explorar, tem que neutralizar. É assim que eu vejo futebol. Então, não vou te esboçar o que eu penso dos 11, porque a gente tem aí um calendário ainda pesado e uma sequência que a gente tem que ter atenção e dar trabalho. Amanhã tem treinamento para os demais, estão lá cobrando, trabalhando firme, para se preparar para o desafio na Vila Belmiro. O Adilson, hoje eu vi um Ricardinho voltando e muito para marcar, uma disposição tremenda, e coincidência ou não, ele hoje completou 300 jogos com a camisa do Ceará, e você o chamou para ser o seu capitão, né? Gostaria que você falasse em relação a esse jogador, em especial o Ricardinho. Tem que enaltecer, parabenizar, é um atleta extremamente profissional e que o grupo o respeita e fez um grande jogo. Tomou iniciativa, o lance do gol foi dele, né? Jogada ensaiada, né? Tava tudo vindo no primeiro, nós mandamos bater no segundo. Tô brincando. E foi importante. Então, Ricardinho é um atleta exemplar e que a gente tem ficado muito contente aí no dia a dia o que ele faz. Anderson, óbvio que... Anderson está descansando. Rapaz, quando eu disser Anderson, entenda disso. É quase a mesma coisa. É meu amigo. É claro, brincadeira. É meu amigo. Você quer que eu responda como ele? Não. Responda como você mesmo, por favor. Meu amigo lá, a gente brinca. Eu sei o apelido dele, mas não vou brincar. Não.
Se você disser, ninguém diz pra ninguém não, pode ter certeza. É, Meu pessoal amigo, entre a gente. meu Agora, amigo, tranquilo. Acho que o pessoal costuma dizer que é o costume que deixa a boca torta, né? Mas, Adilson, eu te pergunto, claro que ninguém consegue os objetivos com 11 jogadores, né? Só pode jogar 11, isso é óbvio, mas consegue como elenco. Só que eu te pergunto, chega a te preocupar esse alto índice de atletas pendurados, salvo engano são 10, 11 jogadores pendurados, isso chega a te preocupar ou não chega a preocupar exatamente por conta desse elenco que você tem? Eu acho que não deve entrar esses 11 juntos. Então não existe essa preocupação. É que às vezes fazem a falta do jogo, né? A gente quer que jogue limpo, mas faz parte do futebol. Então não me preocupa. Vamos saber controlar isto. Adilson, 10 jogos sem vitória é coisa do passado, né? O Ceará voltou a vencer hoje. Você entende, e aí a sua experiência, óbvio, vale isso, tanto quando era jogador, quanto como treinador, que esse peso realmente sai, a equipe pode fluir o seu jogo muito mais, aquilo que a gente viu o Ceará jogar no início da competição, que até chamou a atenção em alguns momentos, fazendo grandes partidas, nem sempre conseguindo a vitória, mas jogando bem dentro e muitas vezes também fora de casa. Isso pode voltar a fluir sem esse peso de 10 jogos sem vencer, que vinha sendo colocado, de 2 meses sem vitória que estava sendo colocado? Nós esperamos, só que já começa na quinta-feira um jogo difícil. Então, ficar atento, é continuar trabalhando, é continuar melhorando, é continuar se cobrando, é tendo atenção às responsabilidades para que a gente cresça. Porque é difícil o campeonato. O Campeonato Brasileiro é difícil, é muito difícil. Então a gente tem jogos aí pesados. E o próximo é um deles. É um grande time. É um grande treinador, um grande trabalho do Sampaoli, de jogadores leves, e nós vamos ter que cumprir funções para ter êxito. Então, o treinador não dá nem tempo de comemorar, né? Então, eu só tenho que agradecer hoje. Agradecer o torcedor, agradecer os atletas, agradecer a comissão, a direção, que dá o suporte para nós termos tranquilidade, que é o mais importante. Ô, Adilson, o seu xará, o Adilson, lá disse que você trabalha muito essas bolas paradas. Aí foi o caso de hoje, o gol foi do escanteio cobrado pelo Ricardinho. Mas eu quero saber, Adilson, aqui no segundo tempo lá contra o Grêmio, você se fechou mais. Sim. Pode ser também dessa maneira contra o Santos? Pode. Por que não? É um time também, ou tão quanto, qualificado como o Grêmio. Então, você não é feio. Ó. O Brasil aí, ó. Brasil e Nigéria, Senegal, marco, contra-ataque, dificuldade. Ó. Então, não tem mais jogo fácil. Difícil. Ó. E nós vamos tentar fazer o mesmo contra o Santos. Então, todos precisam estar conscientes. Né? Então, eu vi desde o ano passado aqui, foram lá contra o Flamengo, sofreram, saiu o gol no finalzinho do Leandro, né, no chute. Um drible e um chute. Aí sofre lá no Parque Antártico, sofre contra o Santos. É assim o futebol. Então, a gente já começa amanhã a pensar no Santos. Amanhã não, hoje, daqui a pouco. Adilson, qual é a mensagem que você deixa para esse torcedor que estava apreensivo, que questionou, que foi no aeroporto? O que é que você deixa para esse torcedor a partir de hoje? Meu muito obrigado. Gratidão pelo incentivo, pelo apoio, pela cobrança, pela energia. Tá? Então, por lotar o estádio aí no momento que a gente vivia. Então, o torcedor do Vozão eu já enfrentei algumas vezes, eu sei a paixão que eles têm. Então, eu só agradeço. Meu muito obrigado. Boa noite, gente. TV Artilheiro.